Olá, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Que bom que você chegou para mais uma aula desta formação teológica. Nós estamos estudando sobre o panorama do Antigo Testamento. E o detalhe de hoje é que dentro do Pentateuco nós vamos estudar o último livro escrito por Moisés dentro desses 5 primeiros livros, que é o livro de Deuteronômio. E nós vamos entender um pouquinho sobre a questão dos ensinamentos do livro através da repetição das leis, as exortações feitas por Moisés, as profecias que vão apontar para Cristo e o chamado à obediência, à fidelidade a Deus. E para isso, nesse primeiro minuto, eu quero te ensinar um pouquinho sobre o nome Deuteronômio. A Septuaginta vai manter e vai nomear como Deuteronômio. Mas no hebraico, Deuteronômio é conhecido como Devarim. O seu significado é palavras. Mas no grego, o Deuteronômio significa segunda lei ou repetição da lei. E aí você precisa ter um entendimento que não é uma segunda lei diferente da primeira que foi entregue lá, e a gente vai ter um entendimento, a compreensão de Levítico, que a gente já passou. Caso você tenha necessidade, volte algumas aulas para que você assista novamente a aula sobre Levítico. Mas trata-se de uma repetição, e é importante entender, é uma repetição. Não se trata de uma lei nova, diferente da primeira. Repito, não se trata de uma lei nova, mas uma repetição da mesma. Por quê, Alberto? Vamos entender. Deuteronômio recaptura a lei para que a nova geração que saía do deserto e estava aguardando de forma ansiosa para entrar em Canaã, porque teve gerações que ficou no deserto e foi levantada, principalmente a geração que saiu do Egito. E a nova geração que nasceu ao longo da jornada no deserto ou pelo deserto, é essa geração que vai entrar na Terra Prometida. Então, o livro não contém uma segunda lei, distinta da lei mosaica, mas uma simples reafirmação e explicação das leis anteriores de Israel para a nova geração. Essa geração que havia nascido e crescido e se desenvolvido no deserto. Olha que Moisés vai dizer, o que a palavra vai dizer, lá em Deuteronômio 1, verso 3. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas tudo o que o Senhor tinha ordenado a respeito dele. Ele leva novamente a lei para o povo, para deixar todo o povo ciente das leis do Senhor. Russell Champlin, que eu já mostrei para vocês aqui, o pastor Walter também, no final do livro de Números, Israel aparece acampado nas planícies de Moabe, prestes a acessar a Terra Prometida. O livro de Deuteronômio, para Russell, é uma espécie de discurso de despedida de Moisés. Ele narra de novo os poderosos feitos do Senhor, e faz ali um memorial, e traz a memória e passa isso para o povo, e adverte de forma solene contra a desobediência, aponta Deus como um Deus santo, e que o povo deveria se manter santo, Fala sobre também a questão da obediência. A terra de Canaã haveria de apresentar muitas e novas tentações para o povo. E o povo deveria estar preparado para resistir a essas provações, a essas tentações. Porque, sabendo disso, o povo iria encontrar outros povos ali e povos idólatras, com práticas horríveis de sacrifícios e adoração aos seus deuses. Então Deus estava chamando Moisés para preparar essa nova geração,
para estar ciente de quem é o seu Deus e dos seus mandamentos. Quero trazer um detalhe para vocês aqui diante disso. Moisés sabe que não entrará na terra prometida. Sabe por quê? Vou explicar para você. A Bíblia diz que certa vez, durante a peregrinação do povo de Israel pelo deserto, faltou água para beber, para dar aos animais. E os israelitas ficaram muito irritados. De acordo com eles, teria sido melhor ter ficado no Egito e, ao invés de morrer no deserto, com fome e sede. A verdade é que todas as vezes que os israelitas encontravam alguma dificuldade, eles reclamavam a Moisés e a Arão, questionavam a liderança deles, lamentavam e murmuravam por não ter permanecido no Egito. Porque, por que eu levantei? Por que eu te acompanhei? Por que eu saí do Egito? Diante da reclamação do povo, Moisés e Arão se prostraram na porta do tabernáculo e a glória do Senhor se manifestou a eles. Então, Deus ordenou que Moisés pegasse a vara e, junto com Arão, reunisse a comunidade israelita. Diante do povo, eles tinham de falar a uma rocha, porque dela haveria de verter água para saciar todo o povo e os seus rebanhos. Você vai ver isso lá em Números 20, né, no verso 8. O problema foi que Moisés e Arão reuniram o povo conforme a ordem do Senhor, mas agiram de forma inconsequente, precipitada. O texto bíblico registra a declaração de Moisés. Ouvi agora, rebeldes, será que teremos que fazer sair água desta rocha para lhes dar? Em seguida, a Bíblia diz, no livro de Números, que Moisés ergueu o seu braço e bateu com violência na rocha 2 vezes com a vara. E a água jorrou da rocha, saciando a sede do povo e seus rebanhos. Números 20, verso 11. Logo após a atitude imprudente de Moisés, veio também a repreensão da parte de Deus. A Bíblia diz claramente que o Senhor falou a Moisés e a Arão, lá no Números 20, 12, verso 12. Como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade diante dos filhos de Israel, por isso vocês não conduzirão este povo para a terra que lhes dei. Olha só, imagina, Moisés passou por tanta coisa, tanta situação, na hora do gol, na hora de entrar, ele não acessa. Por quê? Porque ele precipitou. Ele precipitou. Segunda vez que ele precipita. Não é mesmo? Primeira vez eu já falei para vocês em um momento anterior, quando ele mata lá o soldado egípcio. E agora, nessa vez, ao invés de falar a rocha, manter calmo ali, falar a rocha, ele deixa o seu emocional falar mais alto. Vamos entender um pouquinho agora sobre a questão da repetição da lei. Moisés reafirma os mandamentos de Deus ao povo. Moisés, como mediador da aliança de Deus com Israel, reafirma os mandamentos de Deus ao povo, de acordo com o que está descrito no livro de Deuteronômio. Este ato de reafirmar a lei, de repetir a lei, serve não apenas como um lembrete das obrigações legais, aí eu vou repetir mais uma vez, mas como uma renovação da aliança para que esse povo pudesse se manter firme, forte, consciente, entendendo quem é seu Deus, para que não fossem subjugados pelas nações que estavam em Canaã. Deuteronômio 5, no verso 1 ao 3, diz assim: chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprides. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Deuteronômio 5, do 1 ao 3, destaca que essas leis não são meras recomendações, mas preceitos dados por Deus, leis dadas por Deus, direções dadas por Deus para orientar o seu
povo, Israel, em seu comportamento. Aí eu quero dizer, moral, cultural e na forma do seu culto em adoração ao seu nome, ao nome de Deus. Esse reforço da lei enfatiza que sobre a obediência a Deus não é apenas um ato de submissão, viu, meu irmão? Mas uma resposta de amor e gratidão que o povo deveria entregar a Deus, oferecer a Deus. Porque Deus estava oferecendo ali o que, Alberto? Proteção e salvação. Proteção, segurança, salvação. Assim, a lei não é vista apenas como um fardo, mas como uma expressão da sabedoria e do cuidado de Deus, como expresso lá em Deuteronômio 4, no verso 6 ao 8. O que diz lá, Alberto? Eu vou ler para vocês, eu quero ler. Deuteronômio 4, verso 6 ao 8. Porém, vós que permanecedes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos, hoje, estáis vivos, eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Isso para mim me ensina algo, tá? Eu sei que esse contexto é para esse período histórico. Mas sabe que nós, eu e você, devemos ter o conhecimento da palavra de Deus e esse conhecimento nos habilita a falar e a transmitir esse conhecimento com grande habilidade? E aí as pessoas vão ver que nós temos a sabedoria e uma inteligência e isso não vem de nós. Isso vem dele. Então, olha, se busque se preparar para que você apresente com excelência o reino de Deus. E um outro ponto que eu quero tratar com vocês aqui nessa aula é sobre as exortações de Moisés. Moisés exorta o povo, chamando o povo à obediência e à fidelidade a Deus. Em Deuteronômio 28, no verso 1 e 2, nós temos assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Se você ler lá, você vai verificar que todas as bênçãos de Deus estão descritas logo após Deuteronômio, no verso 2. Vai vir uma lista das bênçãos que vão te alcançar. Então Moisés exorta de forma repetida o povo de Israel a permanecer fiel a Deus. Esse chamado à obediência e à fidelidade é um fundamento no reconhecimento de Deus como um Deus soberano, um Deus fiel, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que libertou o seu povo do Egito. A ênfase de Moisés na obediência não é meramente legalista, tá? Pelo contrário, ela vincula a obediência às promessas de bênção e à continuação da aliança de Deus com o seu povo. Este enfoque não apenas reforça a soberania de Deus, mas também destaca a relação recíproca entre Deus e Israel, fundamentada no compromisso mútuo. Olha, é um Deus que cuida, é um Deus que traz assim um cuidado assim bem próximo, bem zeloso com o seu povo, bem zeloso. E aí essa é a importância. Aí eu quero te mostrar que essa é a importância de lembrar constantemente. Um ponto interessante do livro de Deuteronômio, como eu acabei de mencionar, é a importância da memória. O livro vai enfatizar que, sem meditar nos mandamentos e memorizá-los, o povo perderá sua identidade e o rumo de sua essência como povo escolhido de Deus. Ele vai se perder. Ao longo do livro, é constantemente lembrado ao povo para nunca parar de esquecer do seu passado, daquilo que Deus fez. É nesse sentido, daquilo que Deus fez
Não é ficar lembrando do Egito, mas lembrar daquilo que Deus fez, dos milagres, dos prodígios. Deuteronômio 6, lá no verso 20 e 21, diz assim: quando no futuro o teu filho lhe perguntar o que significam esses mandamentos, os decretos e as leis que o Senhor nosso Deus ordenou a vocês, você responderá: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Olha, é de forma imperativa. Nos tirou com mão poderosa. E se você observar a Bíblia no Antigo Testamento, vai fazer várias referências sobre isso de forma bem imperativa. Bom, nós falamos um pouquinho aí sobre as bênçãos, não é mesmo? Mas também tem maldições. Se você for ver aí no capítulo 29, as maldições, tem as bênçãos no 28, 29 tem as maldições. E lá em Deuteronômio 30, no verso 19, nos é colocado o seguinte, né, caminho. Ou você escolhe a vida, ou você escolhe a morte. Maldições e bênçãos. Escolher entre a vida e a morte. Isso é muito claro. A vida é marcada por escolhas. Deuteronômio 30, verso 19, diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que você e seus filhos vivam. Essa escolha dramática serve para enfatizar a seriedade do compromisso de Israel com Deus e as implicações práticas de sua aliança. A teologia reformada destaca que essas bênçãos e maldições são parte do governo providencial de Deus, demonstrando tanto sua misericórdia quanto a sua justiça. A escolha por Israel de seguir os caminhos de Deus não só afeta o seu bem-estar material, moral, cultural e social, mas tem implicações, eternas. E aí, meu caro seminarista, você tem feito boas escolhas? Escolha entre a vida e a morte. Escolha a vida. Sempre escolha a vida. Sempre escolha a vida. E aí, eu quero trazer agora um ponto muito importante. Nós já estamos caminhando para o final, mas eu quero trazer um ponto muito importante aqui nesta aula, que é as profecias que vão apontar para o Cristo, o profeta prometido. Está lá em Deuteronômio 18. Lá nós temos assim: o Senhor, o seu Deus, lhe suscitará um profeta, como eu, dentre os seus próprios irmãos. A ele vocês deverão ouvir. É o profeta prometido. Essa profecia é cumprida em Jesus Cristo, que, com um verdadeiro e maior que Moisés, intercede por seu povo e revela plenamente a vontade de Deus. Você vai ver isso em Atos 3, verso 22 e 23. Anota aí, Atos 3, verso 22 e 23. Esse profeta não só fala as palavras de Deus, mas é a palavra encarnada, trazendo uma nova aliança que não apenas repete a lei, mas cumpre e internaliza. Está lá em Hebreus 8, versos 6 ao 10. Esse ensino destaca que, em Cristo, a lei é tanto cumprida quanto transformada, oferecendo não apenas uma orientação, mas também o poder, através do Espírito Santo, para viver de acordo com a palavra. Olha que bênção! E aí, mais uma vez, dando continuidade e falando sobre o chamado à fidelidade, amor a Deus como essência da aliança. Deuteronômio 6, verso 5 traz algo poderoso. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O livro de Deuteronômio constantemente chama Israel a uma fidelidade radical, resumida no mandamento de amar a Deus com todo o seu ser. Olha o que diz Deuteronômio 10, no verso 12 ao 13. Agora, pois, ó Israel, que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos? E o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para guardares os teus mandamentos,
os mandamentos do Senhor e os teus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Deuteronômio chama a atenção do povo para um amor, não um amor abstrato, mas um amor real, que parte através da obediência aos seus mandamentos, que fala de um amor com vontade, com entrega, um amor que tem que ser diário. E aí eu te pergunto, como está o seu amor para com Deus? Como está o seu amor para a palavra de Deus? Como está o amor? Como está o amor? Você não perdeu o amor, não é mesmo? Eu espero que não. E esse primeiro amor, de forma apaixonada, você precisa viver isso com muita intensidade, muita intensidade. E agora eu quero caminhar para o final, encerrando essa aula. E Deuteronômio aponta Deus ali como um justo e fiel legislador. Justo e fiel. Deuteronômio 32, verso 4, vai trazer o seguinte texto. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus fiel, que não comete injustiça, justo e reto é Ele. O autor de Deuteronômio, Moisés, reafirma Deus como o supremo legislador, cujas leis são justas, perfeitas e eternas. As leis de Deus não são arbitrárias, mas refletem o seu caráter, que é santo e justo. Em um mundo que muitas vezes vê a lei como restritiva ou mesmo opressiva, o livro de Deuteronômio está aí para nos lembrar a mim e a você, que as leis de Deus são para o nosso bem, são para a nossa proteção, são para nos guiar a uma vida verdadeira e a liberdade verdadeira em comunhão com Ele e com os outros. É isso que se resume o livro de Deuteronômio, quando ele traz a repetição da lei. Amém? Então, assim, nós terminamos, nesse momento, mais um livro que está descrito ali no Pentateuco, dentro desse módulo que é o panorama do Antigo Testamento. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos para um contexto novo do Antigo Testamento. Nós vamos falar sobre os livros históricos. E amanhã, se Deus permitir, mais uma vez, nós vamos entrar e vamos conhecer um pouquinho, nós vamos aprender um pouquinho sobre o livro de Josué. Então, te vejo amanhã na sala de aula. Forte abraço.